Esqueci. Então, bom dia. Estamos aqui com a presença de Ramaputra Prabhu, que é um antigo membro da comunidade da Nova Gokula, e nós convidamos ele para falar sobre a ciência da Bhakti Yoga no nosso satsang de sábado. Então, a palavra é com você. Hare Krishna. Hare Krishna. Muito obrigado, tá, pela oportunidade, Devi. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando, né, os ensinamentos de Krishna. E sobre Bhakti Yoga, eu conheço alguns rostinhos aí, acho que eu já conheço, e prazer estar aqui. Eu pensei, tá, não tem muito organizado, né, essa palestra. Realmente eu escrevi um livro há pouco tempo, que, na verdade, ele foi compilado com o objetivo de facilitar a organização de um curso de Bhakti Yoga que eu ministro já é a sexta edição. Então, uma vez por ano, né, nós ministramos esse curso. E todo ano tinha de organizar as apostilas e tal. Então, esse livro, na verdade, são as apostilas do curso bem sistematizada, né? Esse curso está sendo dado atualmente, né, no momento, está sendo dado lá em São Paulo, no Pacaembu, no Centro Cultural, né, de Bhakti Yoga. E ano que vem a proposta é fazer ele aqui em Nova Gokula, no instituto que vai ser inaugurado aqui em Nova Gokula. O Instituto Jaladuta, né, vai ter uma filial dele aqui, a central é em Campina Grande. Então vai ser um curso de extensão, né, da proposta do Jaladuta. E, primeiramente, né, nós podemos comentar aqui um pouco sobre a teologia, né, da filosofia da yoga, do yoga, como surgiu o yoga, né, e como surgiu o Bhakti Yoga. Muitas vezes aqui no Ocidente a gente entende apenas Bhakti Yoga como sendo o legado de Patanjali, tá? Há pouco mais de 2000 anos. Porém, os textos mais antigos, né, que trazem menção sobre yoga são, por exemplo, o Katha Upanishad, tá? Todo professor de yoga, obrigatoriamente, ele tem de conhecer, né, se quer se aprofundar na filosofia do yoga, tem de conhecer a Katha Upanishad. Nós sabemos que os Vedas, originalmente, eram códigos e mantras bem assim condensados, né, sutras, porque eram passados pela oralidade, né, para sábios, né, e por sábios muito eruditos. Então, com poucas palavras, né, com textos bem condensados, eles falavam muito. E a própria Bhagavad Gita é um texto sútrico, né? Então, o compilador dos Vedas, Vyasadeva, compreendendo a dificuldade para as pessoas desse momento cósmico, Kali Yuga, entenderem os Vedas como eles são, ele divide os Vedas em 4 seções, né? Em 4 Vedas, Samaveda, Rig Veda, Yajurveda e Atharva Veda. E esses Vedas foram explicados, né, nas 108 Upanishads, que são os textos filosóficos, né, considerados muito profundos, né, dentro da filosofia dos Vedas. Então, cada Upanishad trata, né, de um tema relacionado a um dos Vedas. Então, temos o Katha Upanishad, que é parte, que é uma explicação do Yajurveda. Então, ele contém hinos, né, e rituais associados a cerimônias, né, sacrificiais, yagyas, e é dividido em 2 principais versões, né? Tem o Yajurveda branco e o Yajurveda negro, né? O Krishna Yajurveda e o Shukla Yajurveda. E o Upanishad, ele tem esse nome porque ele está ligado, né? Está relacionado com o deus Jamaraja, que é o deus da morte. Então, também é conhecido como a Upanishad, onde tem a morte como professor. Interessante, né? E, inclusive, né, os mantras que nós cantamos de invocação antes das aulas é um mantra
falado por Jamaraja, tá? O Deus da Morte. Eu vou repetir esse mantra agora aqui para a gente realmente começar a aula, tá? Aí, muitas vezes a gente repete e nem sabe a fonte, né? Mas a fonte é o Katha Upanishad, né? Om Sahana Vatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinam Avaditam Astu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então, que ele, né, o Ishvara, o Senhor Supremo, nos proteja, que ele esteja feliz conosco, que possamos trabalhar juntos, estudar juntos com muito vigor, e que a visão nos ilumine, e que nunca confundamos nossos papéis, que nunca nos odiemos, né? E que haja paz, paz para todos. Tá bom? Esse é o mantra que inicia o Katha Upanishad. E ele trata basicamente de dois temas principais. Ele responde duas questões, né? Qual é o propósito superior da vida? Qual é o propósito da vida? E como podemos realizá-lo? Tá? Então, o Katha Upanishad, na verdade, ele conta uma história, tá? E essas histórias abordam é, alguns temas, né? Por exemplo, o encontro entre Natiketas, que era uma criança, tá? E ele encontra com o Senhor da Morte, Jama. Natiketas, ele teve uma contenda com seu pai. O pai gostava de fazer rituais diariamente e o filho era muito inteligente, curioso, né? Ele pergunta para o pai: pai, qual é o sentido desse ritual de fogo que você está fazendo, que o senhor faz todos os dias? Eu colho as madeiras para o senhor, colho a água do rio para você usar no ritual, mas eu não entendo. E ele ficava insistindo para o pai explicar, né, as intricacias, né, do ritual. E um dia o pai estava meio nervoso, né, meio agitado e mais ou menos faz um xingamento sofisticado, né? Ah, vai falar com o Senhor da Morte. E o menino sai para procurar a casa do Senhor da Morte, né? Então esse ritual vai explicar, né? Depois que o Jama, o Deus da Morte, encontra com Nachiqueta, ele vai explicar o significado do fogo dos rituais, né? O fogo sagrado nos rituais, vai explicar como o mortal, né? O que é o corpo mortal e a alma imortal, né? E quais são as regras, né, do yoga e a disciplina. Então, podemos dizer que esse é o texto original do yoga. Nós podemos. Outro dia eu estava vendo, uns meses atrás, uma amiga mandou um vídeo de um erudito brasileiro, né, que fez um estudo do primeiro tratado de yoga, que é de Hatha Yoga, que foi trazido para o Ocidente em 1920, sabe? Mais ou menos 1920, muito tempo atrás. E esse primeiro livro de yoga, ele influenciou muitos professores de yoga renomados, né? Agora é curioso que esse primeiro tratado de yoga em Nova York foi escrito, na verdade, por um editor de livros que gostava muito de ocultismo, né? Ele lia Blavatsky, gostava de esoterismo, então tudo que dizia respeito à espiritualidade ele gostava de compilar. E era um momento em que não era muito comum a leitura, né? Mesmo naquela época a leitura ainda era para os nobres, né? E e ele vai e copila, né, um tratado sobre yoga. O nome do autor era Rama Charaka, que é um pseudônimo, ou seja, não é nem é o autor, né, do mesmo. Ele cria, né, esse autor fictício para falar de yoga. E as posturas que ele fez, que ele apresenta nesse livro de Hatha Yoga, eram baseados no exército nos exercícios dos soldados do exército americano, né?
Daí, então, a yoga ficou muito popularizada, até o comércio, né? A, a ideia da... O yoga foi trazido como... O verdadeiro sentido de yoga foi empanado, né, pelo comercialismo, né? Então, e como práticas, né, apenas para o corpo físico, né? E não psicológico e muito menos espiritual. Então, assim a yoga chega no Ocidente. Tá? E depois os primeiros indólogos, né, na verdade, os primeiros neo-hinduístas que chegaram, né, Sri Aurobindo, Vivekananda, aí eles começam a trazer o yoga de uma forma mais séria, né? E mas a gente, se quer beber na fonte, né, nós temos de ir no Katha Upanishad, tá? E na Bhagavad Gita também, né? Depois então eu vou falar um pouco do Katha Upanishad e depois eu entro na Bhagavad Gita, que é um texto que fala sobre a escada do yoga, tá? Às vezes, os vários degraus da escada do yoga até chegar em Bhakti Yoga, que é o nosso tema, tá? Então tentar ser bem sintético, tá? Então, o encontro entre Natiketas, né? Uma jovem, uma criança ainda, tá? Não tinha nem 10 anos de idade, ele encontra com o Senhor da Morte, de Amaraj. Ele bate na porta do Senhor da Morte e ninguém atende. O Senhor da Morte não estava e ele fica esperando com muita paciência ali, 2 dias esperando o Senhor da Morte. E na cultura dos Vedas, a recepção ao visitante é muito séria, né? Tem certas regras, etiquetas na literatura védica que você tem de receber, mesmo um visitante inesperado, mesmo até um inimigo, você tem de receber com muito louvor, né? Mesmo que seja um visitante que você não esperava. Então, ele, o Senhor da Morte, tá? Ele, Jamaraja, ele, com respeito ao hóspede, né, inesperado, ele concede 3 pedidos, né? Ele fala assim, olha, para compensar a minha falha, que deixou você esperando aí há tanto tempo, eu não cumpri a etiqueta, né? Por favor, faça 3 pedidos. Ele atuou como um gênio da lâmpada, né? Deu 3 pedidos para ele. Então, aí, o primeiro pedido de Natiquetas, né, foi que, olha, quando eu voltar para casa, meu pai vai estar bravo comigo. Então, eu quero que você, com o seu poder, que ele me receba com carinho, que ele não esteja mais bravo comigo, que ele esteja tranquilo, calmo, né? O segundo pedido de Natiquetas era sobre, eu queria compreender o ritual do fogo. Como o fogo leva à liberação, como o fogo queima os karmas. Então, ele faz uma explicação detalhada sobre o rito do fogo sagrado. E, por fim, o terceiro pedido de Natiquetas é o autoconhecimento. Tá? O que é o autoconhecimento? É o conhecimento que já está dentro de nós. Muitas vezes a gente fica orgulhoso, né? Às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente dá muitas aulas, muitas palestras e as pessoas às vezes choram e agradecem, né? E dão presentes, né? E a gente tem que tomar muito cuidado porque, na verdade, a gente só está cumprindo o nosso papel de transmitir um conhecimento que já existe. Inclusive, a gente tem que ter muito cuidado, né? Nós não somos acadêmicos eruditos, né? Não temos títulos acadêmicos, mas a gente tem que ter cuidado de seguir a regra da etiqueta acadêmica, que é dar crédito, né? É fundamentar em tudo que falamos, a gente tem que ter fundamentação, essa responsabilidade de todo palestrante, né? E é uma tradição desde a cultura dos Vedas, né? Você fundamentar ou dar o crédito para quem falou o quê, né? Sabe? Isso isso, além de fortalecer, né, a nossa fala, também é um momento também de você quebrar o seu egocentrismo, né? O nosso egocentrismo de achar que somos alguma coisa, né? Somos apenas transmissores, né, de saberes, né, e conhecimentos que já vêm de
antepassados longínquos, né? Então, imagine, né? O autoconhecimento significa que é o conhecimento que já está dentro de nós. Então, Krishna diz, né, que as almas já têm dentro da sua essência, né, conhecimento, prazer, bem-aventurança, e elas são eternas, né? Então, Nachiquetas é a primeira vez que na literatura alguém fala sobre autoconhecimento. Então, ele quer saber, o terceiro pedido dele era isso. Eu quero saber sobre o autoconhecimento. Quando alguém morre, ele fala assim, quando alguém morre, ele aproveita que está falando com o Senhor da Morte, né? Então não existia especialista melhor para falar da morte tanto quanto o Senhor da Morte, né? Que é um tema proibido na nossa sociedade, quase que proibido, né? Não é assim, é um conhecimento velado, é um tema velado, né? Ninguém quer falar da morte, mas as pessoas inteligentes querem falar sobre a morte, porque faz parte da realidade, né? A vida onde tem vida tem morte, onde tem morte tem vida. Na Bhagavad Gita, Krishna fala que para aquele que nasce, a morte é certa, e para aquele que morre, o nascimento é certo. Por isso, no inevitável curso do dever, quando cumprimos nossos deveres diários, a gente não tem de ficar se lamentando, né? Porque se não conseguimos, né, cumprir o nosso dever perfeitamente, que é muito difícil, vai ter oportunidade, né? Temos novas oportunidades, os novos nascimentos, né? E na etiquetas ele pergunta, né? Quando alguém morre, as pessoas afirmam, né? Ele ainda existe? Ele vai continuar existindo? Ou ele deixou de existir? Gostaria de ser instruído a este respeito, e esses são os pedidos, né, de Natiquetas. Esse é o terceiro pedido dele. E assim, né, Jamaraja, ele vai contar umas histórias, né, a, a história, as instruções de Natiquetas, né, eles se destacam, né, pela coragem, né, de uma pessoa de enfrentar a morte, tá? A pessoa tem de se preparar para a morte, e aí, para isso, ele começa a falar sobre o processo da meditação do yoga, para a pessoa se preparar bem para a morte, tá? Esse conhecimento, né, do yoga foi descrito por Krishna na Bhagavad Gita. Krishna fala de uma maneira muito inclusivista, né? O Bhagavad Gita é dividido em 3 sessões temáticas, tem 18 capítulos. Os 6 primeiros capítulos descrevem o primeiro degrau do yoga, que é Karma Yoga e Sankhya Yoga. Tá? Depois, na segunda sessão da Gita, que é o centro da Bhagavad Gita, do capítulo 7 ao capítulo 12, o tema central é Bhakti Yoga. Tá? É a coroa, considerada a coroa da Bhagavad Gita. É interessante que é o último degrau da yoga, mas está ali no centro da Gita, tá? E, por fim, Jnana Yoga, tá? E dentro desses procedimentos do yoga, Krishna vai também abordar Ashtanga Yoga. Ashtanga é o processo que foi muito enfatizado por Patanjali, tá? Considerado assim o processo óctuplo do yoga, são os 8 passos para alcançar a meta última do yoga, que é o Samadhi, como o Patanjali dizia, né? Samadhi Siddhi, né? Ishvara Pranidhana. Tá? O Samadhi é alcançado quando o ser, né? Quando a alma está completamente fixa no Ishvara, naquele que controla tudo. Então, Krishna começa falando, como eu disse, o primeiro degrau básico, né, é Karma Yoga. Karma Yoga significa trabalho ou ação com consciência, né? O trabalho onde você faz oferenda, né? Onde você é grato por tudo que acontece na vida. Caso contrário, né, se a pessoa apenas pratica karma, apenas trabalha, o trabalho é importante, Krishna fala, olha, o trabalho é tão importante que a educação para o trabalho
é tão importante que se eu parasse de trabalhar, eu não tenho nenhum tipo de trabalho a fazer. Krishna mesmo declara: eu sou Deus Supremo, não tenho nenhum trabalho a fazer, não preciso fazer nada, tá? Porém, o mundo ideal para nós é esse, né? Onde a gente não precisa, acorda, né? Medita e não precisa fazer nada, né? Mas, infelizmente, não existe almoço de graça, e nem café da manhã de graça. Alguém tem que pagar, né? E no mundo ideal, por exemplo, né, mesmo os planetas superiores ao planeta Terra, os mundos dos deuses, é dito que as árvores dão frutos, né, tem alimento em abundância, e basicamente é um mundo da ilusão, porque ali é no período em que a pessoa vive nos mundos celestiais, ela chega até lá com um cartão de crédito chamado Credit Karma, né? E ali ele tem um acúmulo de karma piedoso tão grande que ela fica ali quase que uma vida inteira sem precisar trabalhar, né? Ela come em pratos de ouro descartável. Imagine você comer num prato que não é de vidro e nem de metal comum. É um prato de ouro que depois você nem se dá o trabalho de lavá-lo. Você pode jogar fora e os artesãos pegam esse prato e podem de- é, de- é, pegar aquele ouro, né, e fundir ele e fazer joias. Então é um mundo que não tem joias de plástico, nem de vidro, nem metal comum, as joias são todas de ouro mesmo, ouro, tudo é ouro, né? Isso é um mundo celestial, que não é mundo espiritual, gente. O mundo espiritual, os metais são muito mais nobres, as pedras são muito mais preciosas. Mas é possível ir para esse mundo com um crédito karma, né, com cartão de crédito, que você fica ali gastando o cartão. Assim como nesse mundo, às vezes a gente consegue fazer certo acúmulo de riqueza e vai viajar, né? Sai para viajar, mas a gente vai observando o saldo do cartão, não é assim? Quando o saldo está quase acabando, o que a gente faz? Tem de voltar para a labuta, né? Porque senão, dependendo do nosso padrão, a gente gasta tudo, né? E começa a se complicar com ansiedades, né? Porém, Krishna, ele alerta na Bhagavad Gita, ele fala sobre palavras floridas dos Vedas. Krishna na Bhagavad Gita fala para Arjuna: toma cuidado, Arjuna, com as palavras floridas dos Vedas que seduzem, né, as pessoas para ir para esse mundo celestial, porque é uma sedução, porque o prazer proposto nesses planetas é tão grande que a pessoa pensa que é o mundo eterno, mas não é eterno. Krishna fala desde o planeta mais elevado, a Bhuvalo Punaravartinurjuna. Ele fala desde o planeta mais elevado até o mais baixo, todos são lugares de misérias. E qual é a maior miséria? É a morte. É você ter de morrer, você ter de nascer novamente, se desenvolver, ter subprodutos, se apegar aos subprodutos, e depois ter de envelhecer e depois ter de adoecer, muitas vezes, se não tiver uma qualidade de vida, e depois ter de morrer. Então, esse não é um mundo eterno. A vida nos mundos celestiais é tão longa que parece que é eterna e você não tem de trabalhar, então é muito sedutor ir para esse mundo. Então, os mundos escritos na Bíblia, mundo celestial descrito nas escrituras como a Bíblia, e mesmo como ao Corão, não são mundos espirituais, né? Inclusive, Jesus, quando ele fala, olha, na casa do meu pai tem muitas moradas. Quando ele fala da casa do Pai, não é planeta celestial, tá? É Goloka Vrindavana, tá? Que é um mundo espiritual supremo. E os planetas Vaikunta, dentro da cosmologia védica, fala-se, né, dos planetas espirituais, supremo, Goloka Vrindavana, e planetas Vaikunta são os mundos dos avataras de Krishna, tá? Então, dentro da cosmologia védica, nós somos monoteístas polimórficos. Acreditamos que existe uma divindade
um Senhor Supremo, né? Apenas um Deus mono, assim como no cristianismo, né? Se acredita apenas numa única divindade. Mas é difícil de entender um pouco esse polimorfismo. É um Deus que pode acender muitas velas, tá? Assim como com uma vela você acende, você pode ter muitas velas iluminadas, e a vela original não perde o seu poder de luz, tá? E da mesma maneira, Deus ele se expande em muitas encarnações, muitos avataras. Esses avataras vivem nesses mundos, nesses planetas Vaikunta. E Prabhupada, nosso mestre, ele fala que o adorador, né, ou devoto de Krishna, ele tem a liberdade, né, de se conectar, de amar qualquer avatar, não importa, qualquer expansão de Krishna. Conheço devotos, por exemplo, que amam Nishinradeva e estudam, né, toda a saga de Nishinradeva. Às vezes até há uma controvérsia de achar que os avatares, o avatar Nishinradeva apareceu em tal lugar da Índia. Não, né? Quando nós nos debruçamos na leitura dos Vedas, temos de ficar atentos, porque às vezes a leitura diz respeito a uma situação cósmica, não terrena. Às vezes o Deus apareceu, ou o avatar de Krishna apareceu num planeta dos deuses, num planeta celestial, como o caso de Nishinradeva. Ele aparece no planeta de Indra, tá? Porque Hiranyakashipu, o grande ser do mal, né, o patriarca da maldade, ele se estabeleceu, né, ele, com a maldade dele, com o poder do yoga, ele domina, né, todos os planetas, todos os mundos, inclusive o mundo dos deuses. E Nishinradeva aparece para tirar ele do trono de Indra, né? Ele estava sentado no trono do deus Indra. E assim, né, cada devoto ele se conecta com a avatar da sua preferência. Nós aprendemos através da escola de Bhakti Yoga, né, que, através das palavras de Krishna, Krishna fala na Gita, né, medite em mim na forma de Krishna como Govinda. Então, Govinda é a forma de Krishna, de dois braços, tocando a flauta, né, o pastorzinho de vaca, uma forma singela, simples, Deus criança, né? Que não tem nada a fazer, como eu dizia, né? Como um antropólogo certa vez, ele queria saber quem é o Deus Supremo, se nós temos tanta influência do monoteísmo, quem é o Deus Supremo? Então ele visitou a Índia, visitou muitos países com influência do cristianismo e depois foi para a Índia. E visitando os templos da Índia, ele percebeu no hinduísmo a adoração a muitos deuses. Ele foi no templo da deusa Kali, de Ganesha, Shiva, foi até no templo do budismo. Aí ele encontra no templo, em Vrindavana, na terra sagrada de Krishna, como se fosse a Jerusalém do cristão, né? Vrindavana é a terra mais sagrada de Krishna. E ele, visitando ali os templos de Krishna, mesmo as casas, lá tem, segundo o Prabhupada, tinha mais de 5.000 templos, porque cada casa também é um templo. E ele chegava assim, o que predominava nessas casas e nos templos era Govinda, Krishna ali com a sua tribanga. O que é tribanga? Krishna sempre quando aparece no altar, ele está assim com tribanga. Anga quer dizer as partes do corpo. As três partes do corpo de Krishna faz um gesto de bailarino, né? E ali só querendo dançar, né? E com a flautinha. Então ele está assim, com a flauta, tá? Tocando a flauta, então ele dá uma quebradinha assim no rosto, a primeira tribanga, né? Depois a cintura também dá uma outra quebrada, a cintura dele, tá? E depois os pés, ele coloca o pé direito na frente, o pé assim meio levantado, né? O calcanhar para cima, como se fosse iniciar uma dança. Então essas são as deidades de Krishna, os símbolos das deidades de Krishna. E esse antropólogo viu aquilo e ficou impressionado, não tirou o olho, né? Ele começou a seguir o procedimento ético para olhar Deus no altar, olhar Krishna no altar, começando pelos pés, ele ficou olhando assim,
por um tempo, os pés de Krishna curvados, como se fosse começar uma dança. Tinha uma folha de tulasi, uma folha sagrada assim nos pés, com polpa de sândalo. Ele fez essa pesquisa e viu, depois a cintura, né, o quadril de Krishna quebrado, né, sabe? A Bhyanga, né? E depois Tribanga. Ele viu só tocando a flauta, e ele com a flautinha na mão, ele percebeu, né, que Krishna era o exímio músico, né? E não existia nenhum avatar de Krishna, nenhum Deus que toca flauta e que está ali sem fazer nada, né? Só tinha ali umas vaquinhas em volta, pavão, né? Às vezes algum, alguns templos ele via que tinha pássaros em volta de Krishna, animais assim, né? Em volta de Krishna e com seus amiguinhos, né? Geralmente ele está do lado de Balarama ou do lado de Radharani, uma namoradinha do lado. Ah, que Krishna vagabundo, né? Que Krishna folgado, né? Que Deus folgado é esse? Que não quer fazer nada e só está ali desfrutando com a namoradinha, com seus amiguinhos, com os animaizinhos, brincando e tocando flauta. Aí esse é o Deus Supremo, né? Porque não está fazendo nada. Né? Aí pesquisando a gente vai ver, tem textos que dizem Aparasya Shakti Vividaiva Shuyate, que Deus, ele é o Senhor de todas as Shaktis, de todas as energias, e apesar, e porque ele é o Deus de todas as potências, tudo acontece por causa das potências divinas, e ele próprio, por isso ele próprio não tem nada a fazer. Então, quando o Krishna com quatro braços, Narayana, o Vishnu, é o Deus no escritório, trabalhando. E esse antropólogo, estudando, ele conclui que o Deus Krishna é o empresário de férias, não é assim? É dito que o empresário, quando chega num nível bacana, né, um empreendedor, né, quem é empreendedor aí, o empreendedor, é dito que a empresa vai chegar no nível ideal, onde você nem precisa ir para a empresa, você está só em home office. Como você chega na empresa, quando você chega na empresa e, e você nem fica mais, não tem mais esse perfil do empreendedor, né, ou patrão, que xinga, né, que fica brabo com os funcionários, não. A energia do patrão da empresa é tão boa que os funcionários, delega, né? Ele delega para gerentes, né? Para coordenadores. Tudo acontece de uma forma como se fosse automático, mas ele próprio não precisa mais ir trabalhar. Aqui em Nova Gokula, do lado, tem uma fazenda que era daquele Antônio Hermínio de Moraes, que acho que ele faleceu, né, há pouco tempo. O cara é um dos caras mais ricos do Brasil, e os funcionários da fazenda eram amigos nossos daqui da fazenda, e um dia eu vi eles brincando, de dizer, o meu patrão é o cara mais rico do Brasil. Mas o Antônio Hermínio de Moraes nunca veio aqui, ele nem conhece. Ele tem tantas terras, tantos empreendimentos, mas ele administra tão bem, ele acordava cedo, né, 5 da manhã, 6 horas, mas da casa dele, ele chegava às vezes em algum escritório só para como conselheiro, ele nem precisa ir nas suas empresas. Assim é Deus, né? Ele nem precisa vir no mundo material. Ele vem para estabelecer o Dharma e para, inclusive, Krishna explica que o assunto principal dele quando ele vem é se relacionar com seus devotos em Bhakti Yoga, tá? Bhakti Yoga é a yoga da relação amorosa. Bhakti pode ser traduzida como a yoga do amor, a yoga da devoção, e Prabhupada traduz, né, magistralmente, né, nosso mestre traduz Bhakti Yoga como sendo serviço devocional. Por quê? Você só pode comprovar que ama alguém, que ama o filho, que ama a filha, que ama o cônjuge também, uma namorada, ela vai saber, ela vai mostrar para o namorado que realmente o ama. Muitas vezes ela pesquisa com a mãe, ela é espertinha, né? Vê com a mãe,
com a sogra, né? Da pesquisa com a sogra. Olha, o que que ele gosta de comer, né? O que que seu filho gosta de comer? Quais são os gostos dele? E aí, secretamente, sabendo o que ele gosta, ela traz presentes, né? E agrada, né? O namorado que vai ser o futuro marido. Então, isso é sintoma de amor, né? Você quer agradar o outro. Então, e da mesma maneira, né, essa troca, né, relacionamento significa reciprocidade, né? Você agrada, né, o amante agrada a amada, e essa troca, né, do relacionamento, né, de servir, né, e ser servido, isso é Bhakti Yoga. Então, Bhakti Yoga implica em três situações: os, o servido, né, o servidor, né, e o serviço em si, tá? Isso se difere, por exemplo, da Karma Yoga, que a Karma Yoga você faz uma oferenda para você não se complicar com o karma. Você está sempre agradecendo, né? Antes de comer na Karma Yoga, você sabe que o alimento tem uma origem, né? Os deuses, né, precisam dos rituais para mandar o sol, mandar a chuva, para mandar o vento certo, né, para haver polinização das plantas. Então, ele sabe que é importante a lua para dar sabor aos vegetais. E cada situação cósmica existe um semideus ou um deus controlando. A Karma Yoga, muitas vezes, ou a seção Karma Kanda dos Vedas, está relacionada à adoração aos deuses. A seção Jnana Kanda dos Vedas é uma seção mais sofisticada, porque já propõe processos de yoga para se livrar do mundo, para se livrar do karma, né, até mais elevado que a Karma Yoga, porque no Karma Yoga você quer amenizar o karma, tá? Você não quer se complicar com o karma, tá? Mas Prabhupada fala, nosso mestre fala que Karma Yoga culmina em Bhakti Yoga, porque a oferenda diária, né, antes de fazer uso egoísta das coisas, você agradece, tá? Mas não é só agradecer, né? É oferecer a Deus, que foi o outorgador de tudo. E no o ato de oferecer, como Krishna fala, Yat Karoshi, Yat Ashnashi, Yat Juhosi Dadasi Yat. Yat Yatapasyasi Kauteyatat Kurushua Arpanam. Essa palavra Arpanam foi usada por um músico famoso na Índia chamado Ravi Shankar, que era de uma tradição, ele é de Benares, a cidade mais antiga da Índia, e ali também é onde tem as academias musicais. Quem quer aprender música tem de ir para Benares, né? E Ravi Shankar, quando ele vem para o Ocidente pela primeira vez, ele vem para participar do Woodstock na década de 60, festival, grandes festivais de música, até hoje famosos, né? O Woodstock. E ele vê, né, os músicos assim, com soberba, né, quando sobem no palco, né? Ele viu assim, ficou impressionado quando viu Jimi Hendrix queimando a guitarra. Ele falou: como pode ele queimar a guitarra? Um instrumento musical é nosso filho, é como se fosse nosso filho. Isso impressionou ele, né? Na verdade, Jimi Hendrix queima a guitarra porque ele tem uma briga, com uma discussão com o pessoal da banda The Who, né? E aí, num roupante assim de ira, ele joga gasolina na guitarra e queima, né? E Ravi Shankar, ele fala, nossa, um músico, né, ocidental, ele considera o seu instrumento sagrado, e quando ele sobe no palco, aí ele usou esse texto da Gita, ele fala, ele faz um arpanam, kurushwa, arpanam, é uma oferenda que ele vai fazer para Deus. Então, o palco se torna divino, né? E ele canta, né? Para agradar a Deus. Ele não está nem aí com os aplausos que vão vir depois ou não, né? Ele faz para agradar a Krishna. Como eu vi uma vez no Sesc, eu vi um show de uma tribo Tupi-Guarani, lá de Santos, no Sesc de Santos. Então, tinha uma índia com o filho no colo, né? Recém, né? No colo, né? Às vezes ela amamentava o filho no palco, né?
e os índios fizeram uma dança circular e ela puxava o canto, né? E os índios repetiam, né? E o cacique, antes de começar a cantar, ele falou assim, olha, nós vamos cantar na língua tupi, né? Tupi-guarani. E nosso objetivo aqui agora é cantar para Tupã, é para agradar Tupã, que é o nosso Deus. Vocês não vão entender nada, mas eu não estou nem aí, né, se vocês não vão entender, porque a gente vai cantar para Deus, para agradar Tupã. Mais ou menos assim, ele foi bem categórico. Então, a ideia dos mantras em sânscrito, né, das nossas. Tudo é feito para agradar a Deus, agradar. E sacramentar, né? Assim como os cristãos têm a hóstia, né? Que é a praçada deles, é o alimento consagrado. Então, tudo que a gente faz é para agradar a Deus, e quando isso acontece, isso é uma karma yoga mais sofisticada, não é só para aliviar o karma. E também tem o outro degrau da yoga, que é Jnana Yoga ou Ashtanga Yoga, que é a yoga do saber, né? Você entende, como Krishna diz na Gita, Jnana Yagya, né? A oferenda, todo o objetivo do sacrifício de fogo, mais que a oferenda de parafernália, a oferenda do ghee, oferenda de alimentos, o mais importante que essas oferendas ou parafernálias materiais, que já diz, é a oferenda do saber, do autoconhecimento, do conhecimento que está dentro de você e você vai tirar ele para fora, né? E um conhecimento já iluminado, né, digerido, né? E aí esse conhecimento se transforma em quê? Em sabedoria, ação, prática. Você vive esse conhecimento, tá? Não é só um conhecimento erudito, né, que você repete como um papagaio, né? Mas não está vivendo esse conhecimento. Quando você vivencia esse conhecimento, isso é Jnana Yoga, ou o conhecimento ofertado para Deus, né? E, por fim, né, a mesma Ashtanga Yoga, que são todos os passos do yoga descrito por Patanjali, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e depois Samadhi. Tem vários níveis de samadhi, né? O nível máximo de samadhi, como o Patanjali descreveu, é Ishvara Paridhana, ou como Krishna diz na Gita, Man Mana Bhavamad Bhakto, Madhyadi Mana Maskuru. Ocupe sua mente, né? Sempre pensar em mim. Quando o yogi está fixo, né, em Deus, né? O que acontece? Ele não precisa rejeitar nada, todas as coisas boas que a vida oferece. Ele apenas quer se conectar com Krishna sem ser um fanático religioso, sem ser um dogmático, ele consegue conectar toda a sua vida, né, com o divino, porque Deus está em tudo. Então, fixar a mente em Krishna, em Deus, não é como, por exemplo, o namorado fala com a namorada, né? Você tem de olhar só para mim, fixar a mente só em mim. E aí, ela, com crises de ciúme, o casal se separa, né? Porque a pessoa ela está tão assim narcisista que ela não vê que o outro também tem direitos, né? Não é só o direito de si, né? Isso é o sintoma do narcisista, né? Ele nem vê que o outro está sofrendo, né? Ele pensa que só ele tem direito a ser feliz. Da mesma maneira, né? Quando nós fixamos a mente em Krishna, Krishna dá o direito para nós fixarmos a mente em coisas belas que o mundo oferece. Só que você tem de aprender a não se viciar nas coisas do mundo. O problema do mundo é os vícios, né? Mas se você usa adequadamente as coisas do mundo, come coisas saborosas, você pode ir a lugares belos, você está construindo uma casa, você pode fazer um planejamento de uma casa bonita, bela, harmoniosa. E assim, se você é um músico, você pode naturalmente, a música é a arte de exprimir os sentimentos, né? Através do som. E você pode desfrutar de uma boa música sem se confundir, né? Sem se corromper, né? Sem se tornar uma pessoa egocêntrica, egoísta. Tá? Isso é Bhakti Yoga, tá? Ofertar tudo para Deus com amor. E por isso é o degrau último do yoga. Então, por isso que Jnana Yoga,
Karma Yoga, Ashtanga Yoga, Karma Yoga, todos os nomes de yoga que a gente possa dar hoje em dia, tem yoga para tudo hoje em dia, né? Sem Bhakti, né? Por isso que Bhakti é o degrau último. Se você não coloca Bhakti na sua yoga, vai ser uma yoga mecânica, como um círculo de Soleil, né? Apenas performática, ok? Muito obrigado. É, vou deixar a palavra aberta agora para alguma consideração, alguma pergunta. Nossa, foi muito boa essa exposição da Maputra Prabhu, foi bem abrangente, muito boa. Aí se, né, se abrange também a Bhagavad Gita, foi muito bom. Se vocês tiverem perguntas, observações, fiquem à vontade, tá? Vamos aproveitar a presença de Ramaputra aqui. Então, fiquem à vontade aí, tá? Se alguém quiser, pode levantar a mãozinha. Pode falar também se tiver alguma contestação, alguma coisa que vocês não concordaram, e trazer um outro ponto de vista, vai ser enriquecedor também. Eu tenho uma pergunta, Tabu. Por que assim, o yoga, né, o yoga que é mais popular e conhecido é o Hatha Yoga, né, dos asanas. Hoje em dia o movimento de mantras está bem espalhado, né, no mundo, tem Mantra Fest, Kirtan Fest, o povo, né, o pessoal aderiu aos mantras, ao lado Bhakti, né, devocional. Mas você poderia dar uma explicação por que a Bhakti realmente, que é ver Deus como uma pessoa, né, e oferecer todo o nosso amor, toda nossa, né, tudo que a gente faz, por que ela assim, é muito, ela não é tão popular, né? Parece que é um caminho que é mais difícil para a sociedade, né, para os seres humanos, para entender e adotar esse caminho, e, portanto, ele é tão maravilhoso, né? Você poderia explicar? Você disse que é mais difícil ou mais fácil? Mais Não, difícil. assim, é mais impopular, né? É raro as Ah, sim. pessoas adotarem essa consciência de Krishna Bhakti Yoga pelo fato de ver Deus como uma pessoa, né? Por quê? Por quê? O que você acha que a razão? Então, historicamente, né, Bhakti Yoga, nós sabemos que teve um revolucionário de Bhakti Yoga chamado Chaitanya. Chaitanya Mahaprabhu é considerado até na academia como sendo o revolucionário de Bhakti Yoga. Ele aparece há pouco mais de 500 anos, no momento, né, em que os próprios seguidores da Bhakti Yoga corromperam a Bhakti Yoga, tá? Muitos, nós ouvimos muito falar sobre os brahmanas de casta, né? Então, Krishna ele começa a romper, né, com essa questão das castas na era dele mesmo, né, quando ele começa a festa das cores. Vocês sabiam que tem essa festa popular também com Kirtana, né, com música, que é a festa das cores. A festa das cores ela surge porque Krishna percebe que é, os estamentos sociais menos favorecidos, que são os dos Vaixas e Shudras, os trabalhadores, né, e os comerciantes, eram subjugados mesmo pelos reis e pelos brahmanes, que nasceram em famílias de eruditos, né, ou famílias de sacerdotes. Então, Krishna joga as cores, né, nos seus amigos quando brincava e falou: de agora em diante não existe mais casta, todos somos iguais. A cor identifica que o colorido mostra que você tem de estar do lado do diferente e tem de estar bem. Você não tem de apenas tolerar, né? Você não pode ser apenas tolerante. Você tem de compreender que todos somos almas. Krishna fala Samoham Sarvabhuteshu. Eu sou igual para com todos, né? E, porém, existia aqueles sacerdotes que nasceram em famílias de intelectuais
E para se, às vezes até para se proteger, né, de de invasões estrangeiras, os brahmanas, né, os sacerdotes, eles se auto-intitulavam, né, superiores, né? E no Bhagavad Gita, Krishna fala, usa o termo, né? Chaturvarna Mayashishtam Guna Karma Vibhagasha. Eu criei os sistemas sociais de acordo com guna e karma, não só pelo karma. Acho que congelou, né? A fazenda acho que é meio instável a internet, né? Oscila a internet lá. E ele está ao lado da casa do Prabhu. Ele caiu. Peraí. Eu vou ligar para ele, tá? Um minutinho. Estou esperando que ele volte. Eu só vou contar uma coisa. Ele construiu, ele acabou de construir, está em fase de acabamento, uma pousada maravilhosa, assim. Parece que você está na Índia. E tem, acho que 25 ou 35 quartos, é muito grande. Então, cada quarto é decorado como se fosse na Índia, é belíssimo. E conseguiu votar. Que bom. Desculpa, caiu aqui. Bom, resumindo, né? Então, respondendo ainda a pergunta da Devi, aconteceu, né, da invasões estrangeiras na Índia, e para se proteger, os sacerdotes se auto-intitulavam brahmanas sem a verdadeira qualificação. E houve a mistura, né, das castas também. Então, aí nessa mistura não era mais possível identificar quem era quem pelo nascimento. Então, isso foi corrompendo, né, a cultura, a ponto de, há pouco mais de 2.600 anos atrás, Krishna teve de aparecer como Buda para negar os Vedas. Então, ao negar os Vedas, Bhakti Yoga, que é a essência dos Vedas, foi obliterada, né? E por 800 anos, olha, já é muita coisa, né? Por 800 anos, o budismo imperou na Índia por causa da conversão do imperador muçulmano chamado Ashoka. Ashoka, ele era malévolo, né? Matava muita gente, era um árabe muito bizarro, mas ele conhece o budismo, né? E fica feliz, né, com a filosofia da ahimsa, da não violência, e, e a sua conversão fez com que todo mundo ali, como o imperador Constantino, né, na Europa, quando ele se converte ao catolicismo, ele todo país inteiro vira católico, né? Prabhu, Então, desculpe. Você poderia talvez mudar um pouquinho o foco? Está até escuro, a gente não está vendo mais o seu rosto. é por causa da luz mesmo, do Agora sol. sim. Agora sim, legal. Agora sim. Obrigada. É porque eu estou de trás, eu estou no leste aqui. Tá, vou ficar segurando aqui, então. Então, o que que aconteceu? O, a Bhakti Yoga, ela é obliterada, por isso que existem 4 correntes de Bhakti Yoga, tá? 4 escolas, não é só a nossa. Nós somos
da Sampradaya, da corrente dos mestres da Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Tem a Kumara Sampradaya, Lakshmi Sampradaya e a Rudra Sampradaya. Nessas Sampradayas ou nessas escolas de Bhakti, teve mestres que se destacaram. Teve um momento bem interessante que essas 4 escolas de Bhakti se unem para combater o Shankarismo, tá? Então, as 4 doutrinas, né, das 4 escolas, elas combatem o impersonalismo da escola de Shankara. Porque Bhakti é personalismo, mas é mais cômodo ser um impersonalista porque a cultura, a filosofia impersonalista que predomina na Índia e mesmo na teologia ocidental, porque você dizer, por exemplo, que Deus é amor, Deus é luz, Deus é energia, é cômodo, porque é um Deus distante, que você não precisa fazer nem yamas e niyamas, você pode ir direto para o asana, porque Deus é amor, Deus é energia, né? Então ele vai sempre te perdoar, ele vai sempre, você não precisa se comprometer com nenhuma regra, tá? Mas Bhakti não, o personalismo você entende que Deus é uma pessoa e que assim como nós temos atributos e qualidades, Deus também tem atributos, qualidades, desejos, sentimentos e você tem de se alinhar à personalidade divina, né? E não apenas achar que é um Deus distante que não vai te incomodar a sua prática, entende? Então é mais cômodo mesmo. Mas há pouco mais de 500 anos, o que Chaitanya fez? Chaitanya, ele mostrou que, apesar de nós querermos estar fazendo live, divulgando conhecimento, essa coisa toda, não é uma cultura proselitista, sabe? Pelo menos eu tento não usar a linguagem catequética, querendo converter as pessoas, porque isso seria contraditório ao próprio conceito do autoconhecimento, que já está, todo mundo já tem o conhecimento, já tem Deus dentro de si. E nosso objetivo é divulgar o conhecimento para as pessoas despertarem o que já está dentro dela. E tem pessoas que se aproximam e estão prontas para ser um cristão, outras estão prontas para ser um Hare Krishna, ou outras estão prontas para ser um budista, de acordo com o nível, né, de que os próprios nascimentos, as reencarnações vão moldando, né? Então, Bhakti Yoga, há pouco mais de 500 anos, o revolucionário foi Chaitanya, que unificou as 4 escolas. E se perguntarem para nós, para um Hare Krishna, qual é a sua doutrina, qual é a sua filosofia, a gente tem de dar a resposta que Chaitanya construiu, né? Achintya Beda Beda Tattva. Nós somos, inconcebivelmente, somos iguais a Deus e, ao mesmo tempo, diferentes da verdade absoluta. Então, um Bhakti Yogi assume que ele também é divino, né? Nós temos qualidades divinas, mas, ao mesmo tempo, somos pequenos, né, perante a Deus. Enquanto que a cultura impersonalista que predomina é que não, que eu vou me fundir a Deus, eu sou igual a Deus. O mantra dos impersonalistas é Namastê, né? Todas as glórias a ti, né? A Narayana, né? Ou seja, o meu Deus saúda o seu Deus porque eu sou Deus também e você é Deus. O devoto, quando faz essa saudação Namastê, ele é com o conceito de que, olha, meu Deus é pequenininho, eu sou um Deus pequenininho e quero me conectar com um Deus maior. Eu não vou perder a minha individualidade, tá bom? Então, a resposta que eu te dou, Devi, é que Bhakti Yoga não é fácil, não. É fácil, tá? Mas não é simplista, tá? E você não precisa abandonar nenhum processo de yoga que já está fazendo, só tem de incluir Krishna, incluir Bhakti, incluir amor. Porque não, senão vai ser uma yoga mecânica, tá? Tá, Teve maravilhoso. outra pergunta aqui. Você pode falar aí no chat para mim? Sim, pergunta assim, a Ellen perguntou, o yoga nos remete a Krishna, mas segui-lo por nós mesmos nos traz muitos desafios. O senhor saberia dizer o que poderia facilitar a prática de Bhakti a pessoas comuns? Sim.
Na verdade, Bhakti foi descrito por muitos sábios, né? E tem um sábio chamado Kapila, tá? Que ele estabelece a filosofia Sankhya, o estudo analítico, né? O que é matéria, o que é espírito. E é uma conversa dele com a mãezinha dele, com a mãezinha chamada Devahuti. E a mãe já tinha, o pai de Kapila, a esposa de Devahuti, já tinha, era um yogi, tá? Que vivia meditando na beira de um lago. Devahuti era neta de Brahma, filha de Swayambhuva Manu, e os deuses queriam casar ela bem, né? Então, até Shiva fez a intercessão, foi meio Santo Antônio ali, e recomendou que ela se casasse com esse yogi, né? Kapila. E quando ela chega, né, para casar com seu marido, ele não tinha nada. Ele vivia na beira de um lago, meditando. Mas ela confiou e ficou ali, sentou do lado dele, ficou ali meditando com ele. E Kapila, ele olhou do lado, depois passou um tempo, né? Ele fixo ali na meditação dele, ele olha, nossa, eu casei com uma princesa, né? Eu casei com uma menina, né, da nobreza. Não posso deixar ela aqui na beira do lago. O cabelo dela já estava duro já estava virando dread daquele dos Rastafari. E aí ele foi e com sensibilidade ele fala, vamos casar, não, vamos viver a vida de casado, vamos sair desse lago aqui. E com o poder dele, ele cria um Vimana, né, um veículo que voa na forma de um palácio que tinha jardins, que tinha lagos, né? E ela tinha muitas servas que veio arrumar o cabelo dela e cosméticos, né? E tudo. Aí ela ficou novamente a rainha e saíram viajando no aeroplano, né? E tiveram 10 filhas, se não me engano, e um filho chamado Kapila. Depois que eles desfrutaram, né, por muitos anos ali, por viajando, fazendo um tour interplanetário, ele falou, o marido foi seguir, né, o caminho da transcendência e ela ficou com o filho Kapila, iluminado, né? E ele vai e fala para ela, mãe, e ensina para ela o caminho de Bhakti Yoga. E no final da instrução ele fala assim, mãe, esse caminho, né, que eu estou ensinando para você de Bhakti Yoga é fácil. Ele usa essa afirmação mesmo, é fácil. E mas não é simplista, né? Sabe? A gente sabe que tem quando você começa a praticar, você sabe que tem algumas regras, né? Tem procedimentos, tá? E é simples para quem é simples e complicado para quem complica. Prabhupada começava a falar isso, falar assim. E agora meu mestre, tá? Eu sigo uma linha de um mestre chamado Hridayananda Das Goswami. Estou aqui com a camiseta com o termo Krishna West, tem esse símbolo aqui, tá? A ideia do meu mestre é apresentar a Bhakti Yoga para o povo, para o mundo ocidental, e com algumas adaptações, tá? Porque a forma como o Bhakti Yoga é apresentado para alguns mestres é difícil mesmo, tá? Então, Prabhupada, ele foi muito, por exemplo, os rituais que Prabhupada praticava, fazia, quando ele ia fazer rituais, ele era muito simples. Ele nem oferecia os upacharas, por exemplo, para os cocos, né? Os 4 cocos simbolizam os 4 Vedas. E geralmente nas regras dos rituais você tem de oferecer o incenso, a flor, a lamparina, né? Antes de acender o fogo. Prabhupada nem fazia isso, tá? Ele ia direto no fogo, cantava os mantras importantes e um mantra que Prabhupada ensinou era assim: Om apavitra pavitrova sarvavastam gatopiva. Ele fala, não importa se você é puro ou impuro, pavitra ou apavitra. Então, Prabhupada simplificou a Bhakti Yoga e muitos de seus discípulos complicaram, tá? Então, esse mantra mesmo acusa isso. Olha, puro ou impuro, se você yat ismaret, se você apenas se lembra de mim, se lembra de Deus, que é Pundarikakshan. Pundarikakshan quer dizer, Aksha quer dizer olhos. E Pundarikakshan quer dizer olhos de lótus.
os olhos de Deus são comparados às pétalas da flor de lótus. São pétalas grandes, né? Por isso as dançarinas, quando elas querem representar Krishna no lótus, elas pintam os olhos grandes, assim. Então, não é um olho vermelho de raiva, né? Deus, ele não está olhando para a gente com julgamento. Quando o Bhakti Yoga, quando você apresenta Bhakti Yoga difícil, significa que Deus está olhando para você pronto para julgar os seus erros, tá? Mas na verdade, esse texto fala, não importa se você é puro ou impuro, Deus, ele vai te olhar com olhos de lótus, tá? Sempre compreendendo o seu nível de avanço, tá? E vai aceitar. Então, aí ele vai, o texto continua dizendo, Sabharya Abhyantara Shuchi Shivishnu Shivishnu Shivishnu. Você vai se purificar, porque Bhakti Yoga, ele, além de fazer, ele te conecta com Deus, porque você tem que estar puro para se conectar com Deus. Aí, mesmo que você esteja impura, pavitra ou apavitra, quando você olha para Deus, né? Quando você lembra dele, Yat Ismaret, apenas a lembrança, olha como é que é simples, apenas por se lembrar dele, não precisa fazer nada, você pode sentar e se lembrar. Como tem a história, por exemplo, de um Bhakti Yogi, que ele era muito pobre e ficava meditando debaixo de uma árvore. E num dia era uma data que era um festival, e ele não conseguiu ir para o festival. Eu disse, então eu vou fazer uma oferenda mental, de lembrança. E ele começou a cozinhar, organizar toda a festa mentalmente. Só que tem uma preparação, que é uma regra, que é o arroz doce tem uma forma legal de temperar um arroz doce, e tem de esperar, antes de fazer a oferenda do arroz doce, você tem de esperar ele esfriar, porque é dito que Krishna gosta do arroz doce frio, geladinho. Aí, esse yogi estava fazendo com tanta devoção que os deuses ficaram olhando para ele, testemunhando as oferendas mentais dele, chamado Manasa Puja, né? Aí, quando ele ficou esperando o arroz esfriar, né? Aí ele vai e coloca o dedo no arroz, assim, para ver se ele tinha esfriado. E Krishna faz uma brincadeira com ele. Ele faz ele se queimar no pensamento, né? Ou seja, o pensamento dele era tão intenso que materializou. E ele tira o dedo assim, e queima o dedo. Os deuses começam a dar risada, né? E ver que Krishna aceita a sua oferenda mental. Se você é pobre, Krishna fala, Patram Puspam Falantoyam, eu aceito uma flor, um pouco de água, né? Qualquer coisa que meus Patram Puspam Falantoyam, se alguém me oferece uma fruta, uma flor, ou mesmo um copinho d'água, eu aceito, se for com amor, com devoção. Então, Bhakti é simples porque o ingrediente principal de Bhakti não é parafernália nem nada, é devoção, é amor. Assim, Bhakti é fácil, né? Não é difícil. Nós é que complicamos com dogmas, com rituais, com muita maluquice, né? Que a gente cria e vira um Hare Krishna fanático, né? Tá bom? Mais alguma pergunta? Eu pensei, só para finalizar, talvez que você poderia explicar o curso de Bhakti Yoga que você dá, porque talvez é muito bom, né, para as pessoas aprenderem sobre Bhakti Yoga. Eu queria fazer uma pergunta também, queria fazer uma pode fazer. tentar sintetizar. Eu queria que você explicasse, na sua visão, qual a importância da gente ter associação com devotos, assim, para manter essa chama acesa da Bhakti. Né? Então, primeiro, quem descreveu assim os processos de Bhakti, no curso de Bhakti Yoga, a gente começa com... Vou responder as duas perguntas em uma, tá? Para não atrasar vocês aí. Todo mundo quer... Já são 8h30, né? Quase 8h30. Então,
O curso de Bhakti Yoga, primeiro, a gente pode entender que Bhakti Yoga, apesar de ser devoção, ela não pode ser acusada como um processo sentimental, de sentimentalistas. Nós temos fundamentos, né, filosóficos muito profundos, né? Então, o curso começa com epistemologia, tá? Com a epistemologia de Bhakti Yoga, né, baseada nos mestres. Então, a pessoa vai aprender todos os procedimentos epistemológicos que você não precisa negar para ser um Bhakti Yogi. Depois você entra nas 4 sampradayas que eu mencionei para conhecer as 4 escolas de Bhakti, não só a nossa, que é a Brahma, Madhva, né, Gaudiya. Depois, naturalmente, a gente entra, né, nos mestres da nossa escola, a gente conhece a sucessão discipular dos mestres, o legado dos mestres, os livros mais importantes de Bhakti Yoga. Depois você aprende sobre os avataras de Krishna, quem é Krishna, tá? Que é o objetivo que tem por detrás dos Vedas é Deus. Mas quem é ele? Quem é Krishna? Quais são os 5 tipos de avatar, os 6 tipos de avataras de Krishna? As encarnações de Krishna. Depois, quem são os deuses e deusas, devas e devis? Quem são eles? Tá? Você vai aprender também sobre essa questão do hinduísmo. Vamos aprender sobre os rituais, sacrifícios. Vamos aprender sobre termos, né? As diferentes escolas de yoga, os degraus do yoga. E no próximo módulo, por exemplo, nós vamos, no 5º módulo que vamos entrar, o penúltimo, vamos aprender sobre Sadhana Bhakti, tá? Dentro de Sadhana Bhakti tem a resposta, tá? Para a sua pergunta. Sadhana Bhakti, no processo de Sadhana Bhakti, Bhakti Yoga, ela tem gradações, né? Ela se divide em 3 momentos, né? Que é Raga Nuga Bhakti, desculpa, Vaidhi Bhakti, Raga Nuga Bhakti e Prema Bhakti, tá? O início de Bhakti Yoga são regras e regulações. O primeiro momento da Bhakti Yoga é a fé, tá? Isso é descrito pelo mestre Rupa Goswami. Rupa Goswami foi um mestre da Bhakti Yoga tão assim influente que ele é descrito por um acadêmico em Harvard, na maior universidade do mundo, elogia Rupa Goswami como um dos maiores poetas e eruditos da Índia. E ele escreveu um livro chamado Bhakti Rasamrita Sindhu, tá? O oceano, né, da transcendência de Bhakti, e ele descreve Bhakti começa com Ado Shraddha Tata Sadhu Sangha, Sangota Bhajana Kriya. Ele fala que primeiro é Shraddha, fé. Fé significa a posição do seu coração, né? A fé, ela não é assim apenas uma decisão mental ou intelectual ou psicológica, né? Não intelectual, psicológica, como os acadêmicos acusam, né? A fé é questão de religiosidade. Não. A fé, ela pode ser denominada em sattva, rajas e tamas. Você pode identificar uma fé obscura, uma fé emocional. Você tem fé apenas porque você deseja usufruir de algo, a fé fruitiva. Ou a fé em conhecimento. Você pode ter uma fé regrada, né, por conhecimento. Esse é o nosso objetivo. E a fé, ela vai ser alimentada, né, quando você tem sadhusanga, ou associação com os devotos, é o que vocês estão fazendo, se associando, né, para cantar junto, para orar junto, né, porque sozinho no seu quartinho, né, no seu bhajan kuti, né, no seu templo da sua casa, no seu espaço particular, também tem fé ali, a fé também vai aumentar ali, mas essa fé, ela fica mais ainda fortificada quando você está junto com outras pessoas, né? E essa fé vai levar a bhajana kriya, né? Vai levar a práticas, você vai começar a entender ou se aprofundar nas práticas de bhakti e alimentando a sua fé através de sadhu sangha, ok? Inclusive, Chaitanya Mahaprabhu, ele enfatiza tanto isso que ele fala sadhu sangha, sarva shastre hai, lava matra, sadhu sangha, sarva siddhi hai. E mesmo um pouquinho de associação, né, com Vaishnavas, com devotos, pode trazer assim
maior tesouro, né, para você, que é o amor a Deus, né? Inclusive, interessante, aqui a gente está sempre recebendo pessoas. Ontem nós estamos recebendo aqui na fazenda um grupo de pessoas e tem um garoto, eu dei um monte de livros para um garotinho, 17 anos de idade, a idade do meu filho. Mora aqui do lado, em Taubaté. Eu perguntei para ele qual o seu estímulo para vir aqui. Eu disse, eu quis vir, né? O pai dele é advogado, a mãe cristã, católica. A mãe não gostou muito, né, dele estar vindo, né, mas concordaram dele passar aqui esse retiro, né? Então ele está acordando todo dia às 4 da manhã com a gente, está cantando mantras, a gente faz uma vivência de mantras, e ele está lendo, né, os livros, e tem pessoas que vêm preparadas, né? Chandramukha Swami costuma dizer, ele veio preparado. Porque Krishna fala que em outras vidas, uma pessoa que era muito boa, que acumulou muita púnia, muita atividade piedosa, se nessa vida, né, ao encontrar os devotos, ela consegue praticar Bhakti Yoga com, o termo é Dridhavrata, com muita determinação, isso significa que ela já começou em outras vidas, entende? E aí Bhakti Yoga para essa pessoa não é difícil, é fácil, tá? Então, para nós, às vezes, para mim, em particular, parece que é difícil algumas situações, porque às vezes a gente tem coisa para cumprir ainda, tem karma ainda para queimar, né, de outras vidas. Mas quando fica muito facinho é porque você já traz de outras vidas, tá bom? E temos de aproveitar essa associação, né, para sempre aprender. Eu mesmo estou falando aqui com vocês, mas suas perguntas, a interação de vocês me faz aprender também. Eu aprendo quando falo. Muito Gratidão. obrigado, gente. Quem quiser conhecer mais sobre o curso de Bhakti Yoga, eu posso compartilhar depois o link para você, Dave, para você compartilhar com a turma. Sim, Posso, até a primeira aula, posso compartilhar, né, sem problema. com Tá? certeza. Olha, foi muito enriquecedor essa intervenção sua aqui, foi muito, acho que todo mundo apreciou demais, né? Foi muito bom. Então, espero que seja a primeira de outras intervenções suas, se você puder. Será um prazer. Já, Hare Krishna. Hare Krishna, tenha um ótimo fim de semana, gente. Obrigado, Ramaputra Prabhu. Hare Krishna. Swamini, eu sugiro que